Morte acaba de ser confirmada neste exato momento e o Palácio do Planalto, a política está de luto neste exato momento. Eu vou trazer absolutamente tudo o que aconteceu. Eu vou trazer informação completa nos mínimos detalhes, gente. O clima está extremamente tenso em Brasília, dentro do governo Lula, dentro do Palácio do Planalto, no PT e na esquerda, após essa tragédia que acabou de ser confirmada. Morte foi confirmada, eu vou explicar e trazer tudo nos mínimos detalhes para todos vocês. Outra bomba, gente, a que acabou de explodir. Presidente comete crime imperdoável e pode ter o seu mandato cassado a qualquer momento. Ele pode ser expulso do cargo a qualquer momento. Presidente comete crime imperdoável e ele pode ter o seu mandato cassado e ser expulso do cargo a qualquer momento, gente, tá? É simplesmente terrível. E eu vou trazer também essa informação que devastou a política, né? Chocou não só o Brasil, mas o mundo inteiro, gente, tá? Crime imperdoável e o presidente pode ter o seu mandato cassado, pode ser expulso da presidência e eu vou trazer também essa informação completa nos mínimos detalhes. E agora, gente, tá? Direto de Brasília, acabou de explodir uma bomba, gente, tá? Que atingiu em cheio o governo Lula e tem a ver com o criminoso, com o bandido do Daniel Forcaro, né? Tá envolvido aí, tem questões envolvendo o escândalo do caso Master. Gente, agora sim deu para entender por que a esquerda, que o PT, por que eles não queriam a CPMI do Banco Master. Com essa bomba que acabou de explodir, você não vai ter mais nenhuma dúvida por que eles entraram em desespero, né, ao ficar sabendo que poderia ter uma CPMI do Banco Master. Agora sim, gente, tá? Esse novo escândalo atingiu o PT, o governo Lula em cheio, atingiu o coração do governo Lula. Essas novas denúncias envolvendo o escândalo do caso Master que acabou de explodir. E claro que eu vou trazer a sequência de matéria explicando tudo que aconteceu, que devastou o PT e a esquerda nesse dia de hoje. E por fim, gente, tá? Nesse vídeo aqui eu tenho uma surpresa para todos vocês que estão do outro lado me assistindo. Eu tenho certeza absoluta que todos vocês vão gostar e muito. Eu preparei aqui uma surpresa para todos vocês. Assistam até o finalzinho, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Gente, tudo isso e muito mais vai estar aqui, como vocês já sabem, um pouquinho de spoiler do que eu vou trazer no boletim para vocês. Claro que tem outras informações que eu separei. Muita informação urgentíssima e gravíssimas confirmadas agora direto de Brasília, que eu vou atualizar tudo para vocês nesse boletim. Antes de tudo e qualquer coisa, não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Logo de cara, o discurso do Nicolas Ferreira que deixou a esquerda surtada. Gente, os petistas surtaram com esse discurso do Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira, gente, lavou a alma do povo brasileiro nesse vídeo. E de quebra, soltou uma bomba contra o Lula, que vai explodir, ó, antes do que vocês imaginam. Vocês vão entender, assistam. Olha a argumentação e a pergunta que a esquerda fez aqui a semana inteira. Será que colocar menores criminosos na cadeia vai reduzir a criminalidade? Não, bobo. Não vai não. Deixar ele na rua é que vai. Eu nunca vi uma pessoa que está presa voltar a roubar alguém na rua. Tem como um menor de idade que está matando, se ele está na cadeia, voltar a matar alguém na rua? Não tem. Então assim, a esquerda só defende prisão para opositor político. Ai, Nicolas, mas daqui a pouco nós estamos aqui discutindo redução para 14 anos de idade. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos ficar igual a Rússia, igual a Coreia do Norte. Ah, Nicolas, mas daqui a pouco nós estamos discutindo para reduzir para 12 anos de idade. O que vai acontecer? Nós vamos ficar igual a China. Olha só. Então, não houve nenhum argumento que a esquerda trouxe aqui plausível para poder ser contrário à redução da maioridade penal. A única coisa que eles disseram foi Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Extrema-direita, extrema-direita, extrema-direita. Banco Master, Banco Master, Banco Master. Tem algum menor envolvido no Banco Master que eu não estou sabendo? Para poder, porque assim, eu não estou entendendo, tem algum menor de idade envolvido aí e no Banco Master? Porque assim, pelo que eu saiba, a única coisa que tem para falar aqui presente de mim é pegou voo no jatinho do Mocado. Tá com inveja? É?
Tá com inveja porque assim, quando eu peguei, pegou o voo no jatinho do Rocado. Ele era criminoso? Tinha alguma coisa? Então assim, pode falar. Agora, se eu começar, e vou falar baixinho aqui, ó. Se eu começar a citar os apelidos da lista de Odebrecht, presidente, fique em paz, presidente. Eu sei que é difícil. Vamos ouvir o deputado. Eu sei que é difícil ouvir a verdade. Calma, calma. Eu falta ainda 7 minutos ainda de Nicolau. Se eu começar a citar os nomes aqui na lista do Odebrecht, vai ficar chato. O meu nome nunca esteve na lista do Odebrecht. Eu nunca, senhor presidente, fiquei ouvindo em um escândalo de corrupção. Então tudo que sobra pra vocês é ficar igual um papagaio. Banco Márcio, Banco Márcio, Banco Márcio. Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Quem é o presidente agora, caramba? Pra quem vocês fizeram campanha? A criminalidade agora aumentou, o feminicídio batendo recorde. É culpa de quem? E outra, eu assinei a CPMI do Banco Master. Vocês não, então fiquem em bastante silêncio, por gentileza. Eu votei pra poder aumentar a pena pra crime hediondo. E eles não aumentaram. Aqui, você pode... Vamos Senhor, ouvir, ó, eu vou... Eles não conseguem, ele não consegue. Tá. Ele não consegue, o Moisés não Deputada consegue. Alencar. Ele não consegue, ele não Deputada consegue. Alencar, deputada Sâmia, vamos ouvir o deputado... Ele não consegue, eles ficam desesperados. Ei, calma, senhor. Calma, falta ainda 6 minutos de Nicolau aqui ainda, calma. Falta muito tempo ainda, então vamos lá. Eu votei para poder aumentar apenas para crimes hediondos nesse país. A esquerda não quer aumentar a pena para eles. Então assim, o mundo inteiro, China, por exemplo, tem prisão perpétua. A China, por exemplo, tem pena de morte. Ou seja, a esquerda no mundo não aguenta criminoso. Só no Brasil que tem fã-clube. É só no Brasil que tem fã-clube de vagabundo. É uma coisa assim, é impressionante. Mas, quero dizer algo para vocês, senhores. Continuem falando. Porque tá dando certo, sabe por quê? Porque quando a gente começou a discussão, presidente, aqui na CCJ, sobre a redução da maioridade penal, a sociedade brasileira tinha 70% favorável à redução da maioridade penal. Depois de longos discursos aqui, vocês falando, sabe pra quanto foi, coronel? 90%. Então, salve de palmas da esquerda, muito obrigado pelo trabalho que vocês estão fazendo. Veio falar aqui comigo de custo. Ai, porque vai custar muito. Vai custar muito? Vamos lá. O Secote, Centro de Confinamento ao Terrorismo lá em El Salvador, que abriga 40 mil de capacidade de criminosos, custou 500 milhões de reais. Sabe quanto que o Lula gastou ano passado em publicidade, senhores? 800 milhões. Dava para poder colocar os 11 mil menores infratores que estão agora em unidades socioeducativas de colônia de férias e ainda sobra espaço para um monte ainda que cometeu crime. Agora, não estamos falando de menor que está estudando, menor que está fazendo o corre dele, menor como meu pai e minha família que nasceu na favela, o buraco da coruja, e que não escolheu o crime organizado, que não escolheu o tráfico, mas escolheu estudar, escolheu ser uma pessoa reta, porque o ambiente, eu não tenho dúvidas que ele pode te influenciar, mas ele não te determina, não te determina. Então, a gente vai falar de custo? Então quanto que o governo Lula gastou na COP30? 5 bilhões. Quanto que o Lula gastou em viagens? 7 bilhões, senhor presidente. Dava para construir um Secote em cada estado desse país. Aí vem me falar, ai, a solução é construir escolas. Sim, tem que construir escolas, tem que construir um monte de coisa aqui no nosso país. Porque é um contexto. Não vai ser isso aqui que vai resolver o problema da segurança pública no país, não tenho dúvidas. Quem disse que isso aqui é bala de prata? Alguém que acha que prendendo um menor de idade que matou vai resolver o problema do Brasil? Não vai resolver. Mas vai impedir com que esse menor vagabundo que mata, rouba, abusa de crianças, ele nunca mais cometa isso na sociedade. Não deveria nem ter essa discussão. Parece que são alérgicos à racionalidade e ao bom senso. Tem que ficar provando aqui que a grama é verde. Qual a solução que vocês apresentaram? Nenhuma. É porque por isso vocês perdem essa discussão. Porque não há cabimento para dizer que um menor que comete crime, que está abusando, eu vou repetir, um menor, 5 menores de idade, em São Paulo abusaram de uma criança de 8 anos e 10 anos. Vai fazer o que com esse menor? Aí a outra veio me citar champinha. É como se o argumento fosse, ai, peguei vocês. Amiga, vou te falar a verdade sobre o caso de Champinha. Sabe por que o Champinha foi preso? Não foi porque era uma alteração do ECA e a capacidade do ECA de colocar criminosos graves na cadeia, não. Foi porque ele teve um laudo psiquiátrico e por isso ele continuou preso. Se fosse pelo ECA, estava completamente solto ainda. A outra do pessoal que é alérgica também à inteligência meteu aqui pra gente o seguinte. Ai, porque estão falando da questão de socioeducativa e teve um menor que morreu lá dentro de uma unidade socioeducativa. Oh, meu Deus! Você está querendo ajudar a gente. Quer dizer que esses menores anjinhos da sociedade que estão dentro do socioeducativo mataram o menor? Então vocês estão querendo provar o nosso pronto que eles não conseguem viver mais em sociedade. É sobre isso que nós estamos discutindo. Sobre mais de 20 anos, Rodrigo, que nós estamos aqui debatendo. O senhor já era deputado aqui e isso não foi para frente. Por quê? Porque há um freio de mão nesse país chamado esquerda.
que atrapalham o que é de bom, lutam para poder não ter penas maiores para crime hediondo, não gastam nem 5% do Fundo Nacional de Segurança para poder, sabe, fazer com que os criminosos paguem por isso. Citou aqui a Penha. Ai, matou 136 lá na Penha. O que mudou lá na Penha? Menos 136 vagabundos. Pô! Eu nunca vi essa esquerda se compadecer com uma policial que morre pelas mãos do tráfico. Eu nunca... pra quando, meu amigo, tem um cachorro morto, no caso do Orelha, aí chega... Eu vou esperar, não saber respeitar, gente. Vamos, todo mundo aqui vai ver quem não sabe respeitar. Posso terminar de falar? Posso? Então, obrigado. Silêncio. Eu preciso falar. Depois você fala. Senhor presidente, retome meu tempo ali, por gentileza. Vamos recompor o tempo do deputado. Obrigado, Talíria. Falta... Aumenta lá, por gentileza, mais um minutinho. Falta mais 2 minutos de Nicolau ainda. O negócio é o seguinte, eu nunca... Aumentou demais, também não, né? Não precisa aumentar tanto, não. Vou botar 2 minutos, tá bom. Eu nunca vi a esquerda com tanta inclinação seletiva na minha vida. Senhor presidente, impressionante. Não tem condição. Pois não, deputada Talíria, vamos lá. Deputado Nicolas. Vamos. Vamos, Nicolas. Nós só estamos começando, senhor. É primeiro mandato, tem muito mandato ainda, Cristonieto. Tem muita vida ainda pra gente continuar ainda. E eu te garanto que vocês vão perder essa guerra. Porque a gente tá defendendo aqui... Vamos, deputado Nicolas, para concluir. Não, eu tô tentando, presidente, mas enquanto eu tava falando ali, dava 1 minuto e pouco. Não tem condição. Senhor presidente, eu nunca vi a indignação tão seletiva da esquerda. Porque quando um cachorro morreu pelas mãos de menores, todo mundo usou isso de publicidade para dizer que estava indignado. Mas o que fazer então com um menor que comete uma brutalidade dessa, com um animal? Agora, o que fazer com um menor de idade que literalmente abusa, mata e não há outro caminho? Então aqui, de verdade, muito obrigado pela oportunidade, esquerda, de mostrar para o Brasil inteiro quem vocês são. Sem existir vocês aqui, e eu não quero que vocês apareçam como vocês querem, né, para nós. Eu gosto quando vocês falam, eu espero que o Brasil escute esse vídeo e ouça o que vocês estão falando, porque não faz a mínima noção. Quem é de bem sabe o quanto uma pessoa sofre com uma morte, com um assassinato, com um abuso. Então, por isso, hoje, e eu não sei se vai ser hoje, vai ser amanhã, mas um dia, a redução da maioridade vai ser aprovada nesse país, e hoje é o primeiro dia, nós dizemos sim, redução já. Obrigado. Gente, um dos discursos mais importantes do Nicolas Ferreira, gente, tá? Em uma comissão. Esse discurso dele reverberou, gente, tá? Explodiu nas redes sociais. Foi o momento em que o Nicolas Ferreira esfregou na cara ali dos petistas, né? Dos parlamentares petistas, que eles adoram passar a mão na cabeça de bandido, de criminoso, né? Da pior estirpe que tem, né, gente, tá? Tá aí. Nicolas Ferreira rasgou o verbo, lavou a alma do povo brasileiro. Eu acho que o que o Nicolas Ferreira disse é o que o povo brasileiro gostaria de dizer para esses parlamentares que amam passar a mão na cabeça de criminoso. Vamos lá, gente, vamos falar agora sobre o assunto, gente, tá? Que destruiu o PT e a esquerda nesse dia de hoje. A bomba do caso do escândalo do Master definitivamente explodiu e atingiu em cheio. Definitivamente o escândalo do caso Master atingiu o Lula, o PT e a esquerda. Tá, e agora não tem mais para onde correr. E o início de tudo é esse vídeo que eu tô colocando aqui na sua tela. Isso aqui, gente, é só o início. Agora vocês vão entender de uma vez por todas, com as matérias, as informações que eu vou colocar aqui agora, a partir de agora na tela. Agora vocês vão descobrir por que eles ficaram desesperados, gente, tá? Com a possibilidade de surgir aí uma CPMI do Banco Master. Agora vocês vão saber o motivo do desespero. Para início, é isso aqui. Vejam só a bomba que atingiu em cheio o PT do Lula sobre o escândalo do Master. Bomba! Daniel Vorcaro abre o bico em sua delação premiada e fala tudo o que sabe sobre a sua relação com o PT da Bahia. Segundo Vorcaro, ele pagava mensalmente propina para o PT da Bahia, para políticos do PT. Isso só confirma o que todos nós já sabíamos, que a
fraude do Banco Master começou com o PT da Bahia, através do Crédito Sexta, o cartão de crédito consignado que foi explorado pelo Banco Master graças à ajuda generosa de Rui Costa, Jacques Wagner e outros políticos do PT da Bahia. Se a delação será rejeitada ou não, o importante é que ele trouxe fatos novos, importantíssimos, que ajudarão nas investigações da Polícia Federal e levarão até o núcleo duro do governo Lula. Chupa essa, Lula, esse filho é teu. O escândalo do caso Master explodiu do Lula, né, gente, tá? O escândalo do Master é do Lula. Eu lembro daquela frase na camiseta do Flávio Bolsonaro: o Pix é do Bolsonaro, o Master é do Lula, gente, tá? Eu acho que contra fatos não há argumento, gente, tá? E tudo isso começou com uma matéria bombástica divulgada pela colunista Malu Gaspar, o ministro de Lula, citado na delação de Daniel Vorcaro. E é aqui que começa o desespero, porque aqui vocês começam a entender o desespero da esquerda, porque é que eles nunca assinaram CPMI do Banco Master. Então tá aqui, a Malu Gaspar explodiu essa bomba hoje, logo no início da manhã, o ministro de Lula citado na delação de Daniel Vorcaro, que gerou pânico e desespero dentro do governo Lula. Alguns minutos depois saiu mais essa notícia: nova delação de Vorcaro cita Rueda e integrantes do PT da Bahia. Agora é oficial, o escândalo do caso Master atingiu o PT, atingiu o coração do PT. E é muito pior do que a gente imaginava, gente, tá? A nova proposta de delação de Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, cita pagamentos ao presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, e a integrantes do partido do PT, do partido do Lula na Bahia, tá? Agora vocês estão entendendo por quê? As reuniões do Lula, Daniel Vorcaro, Jacques Wagner, Guido Mantega, aquelas reuniões lá, né? No governo Lula, fora da agenda, né? Gente, tá? Gente do PT ganhando dinheiro lá na época, tá? Rueda teria recebido repasses milionários do Master por meio de um escritório de advocacia ligado a ele. O dirigente partidário é um dos responsáveis pela indicação da antiga diretoria da Rio Previdência, Fundo dos Servidores de Estado do Rio de Janeiro, que fez aportes bilionários em papéis e fundos ligados ao banco. As informações foram divulgadas pelo site Metrópolis. Publicamente, porém, Rueda nega qualquer irregularidade. Lógico, gente, eles vão negar até o fim. A defesa de Vorcaro entregou a nova versão da delação na semana passada à Polícia Federal e à PGR também. Os órgãos, porém, ainda analisam o material, estão decidindo se aceita ou não essa delação. Vorcaro também citou Ciro Nogueira, gente, tá? Foi hoje. Hoje saiu aí os políticos envolvidos do escândalo do caso Master. Ciro Nogueira também foi delatado pelo agora ex-amigo, né? Antes era best friend, amigo pra vida toda, né? O Daniel Vorcaro tinha o Ciro Nogueira como amigo da vida toda. Agora vai ser inimigo pro resto da vida, né? Ele entregou, gente, delatou o Ciro Nogueira, que tá envolvido até o talo nesse escândalo de corrupção, de roubalheira, de fraude bilionária aí do Banco Master. Gente, a situação piorou categoricamente para o Ciro Nogueira. E para além disso, para piorar, sai aqui essa tragédia do Lula, gente. Isso aqui é uma tragédia para o Lula. Delação de Vorcaro sugere repasses para ministro de Lula. É esse que está aqui, ó, ao lado sorridente. Hoje eu acho que, ao invés de sorrir, ele deve estar chorando, né? Porque ele foi muito, muito implicado nessa delação. Tá aqui, ó. As propostas de delação premiada do ex-proprietário do Banco Master, Daniel Vorcaro, mencionaram o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ministro do Lula, como receptor de repasses via Caixa 2 para sua campanha de reeleição ao Senado. A informação é do blog da jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo. Ou seja, ministro do Lula foi delatado por Daniel Vorcaro. Daniel Vorcaro disse que fazia repasses, Caixa 2, dinheiro, cash money, para o ministro do Lula para financiar a campanha. Conforme as fontes da investigação, Silveira é o único ministro do governo de Lula da Silva com menções de Vorcaro. O único ministro do Lula a ser citado na delação. A falta de informações complementares levou integrantes da PF e do Ministério Público Federal a classificarem os relatos como insuficientes para avançar no inquérito. Pessoas próximas ao político alegam que não havia relação entre ele e Vorcaro naquele período. Gente, tá? Hoje
Saiu aí na imprensa, né? Daniel Vocaro saiu atirando pra todo lado. Daniel Vocaro tá desesperado, gente, tá? Porque ele tá na iminência. Pode voltar pra aquela prisão. Ele tá agora numa cela especial, né? Pode voltar pra cela comum a qualquer momento. E o desespero toma conta porque ele não quer voltar pra aquela cela comum. E o motivo a gente já trouxe várias vezes pra vocês. É um terror a cela comum, né? Um terror. Um cara que tá acostumado com luxo, né? Hotéis luxuosos pelo mundo afora, ficar numa cela comum, pelo amor de Deus, gente, o cara surta mesmo de vez, né? Então tá aí. E agora, gente, presidente comete crime gravíssimo e pode ter o mandato cassado, gente, tá? É o presidente aliado do Lula, Gustavo Petro. Comissão do Congresso colombiano quer suspender o mandato de Petro. Tá aqui a informação, a cara de triste do cheirador de farinha de trigo, né? Porque o nome a gente não pode nem citar. Aquele cara que quer liberar a farinha de trigo lá na Colômbia. É uma tristeza, né? Os aliados do que o Lula tem, né? Uma decisão inédita marca o cenário político colombiano, com determinação de forma cautelar da presidente da Comissão de Investigação e Acusações do Congresso, Glória Arrizabalaga, da suspensão temporária do mandato do presidente Gustavo Petro. A medida vale até o dia 21 de junho, data prevista para o segundo turno das eleições presidenciais. Ela fundamenta sua ordem na acusação de falta grave ao demonstrar um suposto envolvimento de Petro em atividades políticas. Envolvimento de Gustavo Petro em atividades políticas durante o período eleitoral. Embora a comissão de acusação seja um órgão coletivo, a decisão foi tomada individualmente pela parlamentar. Reações à suspensão e questionamentos jurídicos. O ministro do Interior da Colômbia, Armando Benedetti, reagiu com críticas a medidas, né? No direito não existe que a comissão de acusação possa suspender o mandato do presidente. Ou seja, temporariamente ele teve um mandato suspenso e ele está aqui criticando. Porque é uma comissão de instrução, publicou Benedetti no X. Somente o Senado é quem pode fazê-lo depois que a plenária da Câmara atue como ente acusador, né? Tá aí, gente, tá? Eles estão devastados com a suspensão do mandato do presidente aliado do Lula lá na Colômbia, gente, tá? Tá aqui, informação de última hora. E agora, gente, eu disse pra vocês, daqui a pouco, gente, tá? Luto no Palácio do Planalto, luto na esquerda, luto no PT, morte foi confirmada, a esquerda tá devastada. Antes, eu disse pra vocês no início do vídeo que eu tinha uma surpresa pra vocês, não disse? E eu acho que vocês vão gostar. E eu acho que principalmente Bolsonaro deve estar muito feliz com essa notícia. Mãe do ex-presidente Jair Bolsonaro vira nome de viaduto em São Paulo após Tarcísio sancionar a lei. A mãe do Bolsonaro foi homenageada em São Paulo. Gente, olha que coisa maravilhosa. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sancionou hoje lei que dá o nome da mãe do ex-presidente Jair Bolsonaro ao viaduto localizado, né, na rodovia dos imigrantes. Olinda Monturi Bolsonaro morreu em 2022 aos 94 anos. O nome dela ganhou repercussão nacional durante a pandemia. Olinda foi vacinada contra a Covid e teria recebido a corona. E mesmo assim ela não resistiu. Intensamente criticada por Bolsonaro. O imunizante foi responsável por viabilizar o começo da campanha no país. Claro que a UOL não ia perder a oportunidade de alfinetar o Lula aqui nessa matéria, né? Tendenciosa. Mas não vai apagar o brilho. Eu tenho certeza que os colunistas da UOL devem estar se contorcendo de raiva porque a mãe do Bolsonaro foi homenageada pelo governador Tarcísio de Freitas. E agora, gente, notícia triste para a esquerda, para o PT, para o governo Lula, para o Palácio do Planalto. Foi confirmada a morte, aos 84 anos, da Bia Pardi, ex-deputada estadual de São Paulo, Ela foi, gente, tá uma das primeiras fundadoras do PT. Morreu hoje, aos 84 anos, a ex-deputada estadual de São Paulo, Beatriz Acorce Pardi, conhecida por Bia Pardi. Morte foi confirmada nesta noite por meio de comunicados oficiais. A LESP e a bancada do PT
na casa divulgaram notas de pesar. A causa da morte não foi divulgada. Educadora ajudou a fundar o PT. Ela foi uma das fundadoras, foi uma das que criou o PT. Bia Pardi foi uma das fundadoras do PT. Exerceu 2 mandatos consecutivos como deputada estadual. Ela foi eleita em 90 e reeleita em 94, de acordo com a Alesp. Tá aí então, gente, tá? O PT lembrou, né, que a ex-deputada atuou em denúncias e ações ligadas à proteção de crianças e adolescentes. O partido também apontou a colaboração da formação e aplicação do ECA e a denúncia de esquemas envolvendo livros didáticos. Então, o PT também se pronunciou aí sobre a morte de uma das fundadoras. Morre Bia Pardi, fundadora do PT. Liderança histórica da educação e do movimento sindical, gente. Então, o PT, Palácio do Planalto à esquerda, hoje, de luto, gente, tá? Com a morte, que foi confirmada aqui hoje, de uma das fundadoras do partido do PT, nesse dia de hoje, gente, tá? Informação divulgada e confirmada aí há poucos instantes. Vou trazer aqui a deputada federal Bia Kicis, que acabou de explodir uma bomba que atingiu em cheio o PT e o governo Lula e membros de dentro do governo Lula. Isso aqui, gente, é só o início. Daqui a pouco tem uma outra sequência de bombas para trazer sobre esse caso aqui para vocês, tá? Então, gente, tá? O escândalo do caso Master definitivamente chegou e atingiu o coração do PT. Atingiu o governo Lula, atingiu aliados do Lula de forma devastadora. Agora vocês vão começar, isso aqui é só o começo, daqui a pouco tem mais bomba. Vocês vão começar a entender o porquê que eles ficaram desesperados com a iminência de uma abertura de uma CPMI do Banco Master. Por que que eles não queriam CPMI do Banco Master? Por que que ninguém do PT, nenhum parlamentar do PT assinou a abertura da CPMI do Banco Master? Vocês vão entender. Assistindo aqui só o início, vejam só. Mais uma bomba do Banco Master e mais uma bomba do PT. Claro, falou em bomba, corrupção, tá lá o PT. O Daniel Vorcaro, ele delatou que ele pagava propina, mesada, porque era a propina assim recorrente, né, que ele pagava sempre, para políticos do PT na Bahia. Foi lá que começou o escândalo do Banco Master. Vamos ouvir o que o Paulo Capelli descobriu e tem a contar. Ainda sobre a delação de Daniel Vorcaro, eu apurei que o banqueiro citou supostos pagamentos que teriam sido feitos a integrantes do PT da Bahia. Daniel Vorcaro disse que esses pagamentos que seriam feitos com frequência teriam sido intermediados por Augusto Lima, que foi sócio de Daniel Vorcaro do Banco Master até maio de 2024. Depois Lima vendeu a participação do Vorcaro e comprou o Banco Pleno. Então, segundo Daniel Vorcaro, haveria uma espécie de mesada de pagamento com frequência para integrantes do PT da Bahia. Agora, eu também apurei que os investigadores estão reticentes em aceitar o acordo de colaboração premiada de Vorcaro, porque ele não teria apresentado provas desses pagamentos, não haveria comprovantes e nem Vorcaro teria citado ali formas de os investigadores chegarem ao rastreio desse dinheiro. Portanto, Vorcaro citou supostos pagamentos ao PT da Bahia, mas não teria apresentado provas que possam levar os investigadores a concluir que de fato o que ele está dizendo é verdade. Pois é, né? Agora, a Polícia Federal está aqui pensando se vai aceitar ou não essa delação. Parece que depois que o Vorcaro falou que no caso do Flávio Bolsonaro não teve corrupção, foi tudo republicano, a história do financiamento do filme, nada de errado, parece aí que a Polícia Federal perdeu um pouquinho o interesse em aceitar essa delação, em homologá-la, né? Vamos acompanhar e saber o desfecho de mais essa propina do PT, que é o que tudo indica. Foi lá na Bahia que começou o grande escândalo do Banco Master. Pessoal, vocês querem deixar um petista furioso? Chega nele e diz essa palavra propina. Propina. Chega nesse petista e fala a palavra corrupção. Ou pior, chega nesse petista e fala a palavra ladrão. Propina. Mensalão, ladrão,
são palavras que deixam os petistas furiosos. Lula, então, não pode ouvir a palavra ladrão, né? Não pode nem ter um cartaz escrito ladrão, que a carapuça já serve, já manda a Polícia Federal pra cima. É daí pra pior. Falou em corrupção, propina, mensalão e ladrão. Corrupção, propina, mensalão e ladrão, essas 4 palavras deixam os petistas extremamente furiosos. Mas, gente, depois de tudo o que aconteceu durante todo o tempo que o Lula e o PT, né, esteve na presidência, o que a gente mais ouviu foram essas 4 palavras, né? Propina, corrupção, mensalão, ladrão. Basta falar nessas 4 palavras, remete a quê? A PT, a Lula. É ou não é, gente? Então, se você quer deixar um PT virado no giraia, é só falar essas 4 palavrinhas aí no cangote, que aí vocês vão ver ali soltando fogo pelas ventas. Então, nem sequer um cartazinho escrito ladrão na frente do Lula pode ter, que o homem fica revoltado e já manda a PF ali resolver a parada, né? E é isso, gente, tá? O que antes era um burburinho, era uma celeuma, né? Porque não tinha nada comprovado, acabou de se confirmar. Daniel Vorcaro disse que pagou propina pro PT lá da Bahia. E exatamente onde a oposição tem denunciado que é onde que tudo começou, né? No Credicess, lá da Bahia. Parlamentares do PT envolvidos até o talo nesse escândalo do Banco Master, e a galera do PT fingindo, né, de sonsos que não eram com eles, mas agora o próprio Vorcaro admitiu em delação. Aquela delação que ainda não foi aceita pela Polícia Federal, porque existe ali nos bastidores de Brasília, eles estavam esperando que essa delação do Daniel Vorcaro comprometesse o Flávio Bolsonaro. Que é que o Daniel Vorcaro fez o contrário. Nessa nova delação que o Daniel Vorcaro entregou para a Polícia Federal, para o PGR e pro André Mendonça, ele inocentou o Flávio Bolsonaro. Então eles perderam um pouquinho do interesse nessa delação. E agora, gente, tá? Depois de tudo isso que vocês acabaram de escutar aqui, vocês acham que a Polícia Federal vai aceitar a delação do Daniel Vorcaro? Calma, gente, tá? Vocês viram que aqui a coisa tá triste, tá caótica, tá terrível pro PT e pros esquerdistas, né? Do alto escalão do PT, né? Calma que vai piorar. Calma que isso aqui, ó, gente, é só aperitivo. Prato principal, a cereja do bolo, eu vou trazer daqui a pouco numa outra matéria bombástica desse escândalo que realmente, definitivamente atingiu o coração do PT. Daqui a pouco tem outra bomba para trazer para vocês, porque agora já vai pegando o cafezinho de vocês, ó. Pega o cafezinho e assistam de camarote o Rony Gabriel destruindo, gente, tá? Detonando Janja da Silva sem dó e nem piedade. Ele bateu forte. Vejam só. Janja, essa aqui é a Janja e ela tem um recado maravilhoso. Na verdade, 2 recados para dar para vocês. Esse aqui é o primeiro. Estado que também cuide de nós. A gente precisa de uma sociedade que também cuide de nós. A gente precisa andar tranquilamente pelas ruas. A gente precisa não ter medo de chegar em casa e encontrar um companheiro que nos espanque. A gente precisa não ter medo que nossos filhos andem pelas ruas da comunidade sem levar uma bala do Estado. Então, os filhos levarem uma bala do Estado. Imaginando com que tipo de mãe que a Janja tá falando, porque a maioria das famílias que eu conheço, os pais, eles têm medo do filho ser assaltado na rua, e não medo da polícia, porque quando ela fala em levar uma bala do Estado, ela tá falando da polícia. Imagina a situação hipotética, os 2 jovens estão andando na rua vindo da faculdade, do trabalho ou qualquer coisa. Pais estão em casa apreensivos. Esses jovens estavam trabalhando ou estudando. Você acha que esses pais estão com medo desses filhos que estão fazendo tudo certinho de levar uma bala do Estado, da polícia ou de um bandido que vai assaltar eles? Agora, a mãe do bandido. Você acha que ela tem medo desse filho que é bandido levar a bala de quem? Assim, essa mãe aí, ela tem medo do filho levar uma bala do Estado. Isso aqui deixa claro, né, por que o Lula é contra, né, facções criminosas ser tratadas como grupo terroristas, por que depois que isso aconteceu nos Estados Unidos ele tirou o exército das fronteiras, porque a defesa da Janja não tá nas mães, nos pais de família que educam seus filhos para estudar, para trabalhar, e tem medo do seu filho sofrer com a violência, né, dos bandidos no Brasil. O eleitor da Janja, os pais, né, que ela defende ou com quem ela tá falando, e medo da polícia. Eu, particularmente, nunca ensinei meus filhos a terem medo da polícia, mas de bandido. Mas olha,
esse segundo vídeo, que também é sensacional. A gente conversou sobre feminicídio, de como isso, né, afeta a vida das mulheres, porque a igreja também é uma porta de entrada para mulheres vítimas de violência que vêm buscar socorro ali, né? Muitas vezes elas são acolhidas pelas irmãs e muitas vezes não são acolhidas pelos pastores, mas as irmãs do entorno acolhem essas mulheres. As mulheres vítimas de violência muitas vezes não são acolhidas pelos pastores, mas são acolhidas pelas irmãs. Obviamente a gente está falando com uma pessoa que nunca pisou numa igreja, nunca conviveu com uma igreja e acha que fala pela igreja. Ela fala pela mãe de bandidos e agora ela fala pela igreja, pelos evangélicos. Aí eu pergunto, por que você acha que ela fala isso? É para enraizar uma espécie de argumento ou discurso feminista, discurso de esquerda dentro das igrejas, no sentido de que é um pastor, afinal de contas, é um homem. Segundo ela, com dados tirados das nádegas, muitas vezes os pastores não acolhem. Afinal de contas, para ela e para a esquerda, todo homem é um potencial agressor. E por isso, dentro das igrejas, quem acolhe são as irmãs. Vou fazer só duas perguntas para você que está assistindo esse vídeo. A primeira, quando o seu filho sair de casa ou alguém que você conhece, você tem medo de levar uma bala da polícia ou de bandidos? E aí você dali a pouco é como eu, que torce para que a polícia meta uma bala no bandido. Porque se for para chorar a mãe de alguém, que chora do bandido. E a segunda pergunta é para você, que é evangélico, assim como eu. Você já viu em algum momento, dentro da sua igreja, um pastor se negar a atender alguém que é vítima de violência ou alguma coisa do tipo? Eu realmente estou com essas dúvidas, porque a Janja parece ser expert nesse assunto. É a Janja passando vergonha novamente. Essa mulher aqui, gente, na fila da vergonha, ela deve ter passado 1 zilhão de vezes, né? Porque a cada vez que coloca o microfone na boca dessa mulher, só sai um monte de Pode nem terminar de falar. Sai um monte de asneira. Engraçado, né? A Janja tá aqui cobrando do governo uma efetivação para, né, combater o crime, para combater, né? Ela quer segurança. O povo brasileiro quer segurança. Quer sim, o povo quer segurança de ir no supermercado e voltar sem levar uma pá na cabeça. A Janja tá cobrando isso do governo. Será que a Janja esqueceu que esse governo é comandado pelo maridão dela? Será que a Janja faz essa cobrança pro Lula? Será que a Janja tá sabendo que o Lula acabou de tirar 4,3 bilhões da defesa? Será que essa Janja aqui que tá pedindo, tá, ofensiva no combate ao crime, na bandidagem, será que ela tá sabendo que o governo Lula, do marido dela, acabou de tirar 1,3 bilhão do exército brasileiro? Será que a Janja tá sabendo disso? Ou será que ela tá se fingindo de sonsa? Será que lá, né, dentro de casa, lá entre 4 paredes, ela não cobra? Porque falar aqui pra bolha é fácil, mas será que ela tá cobrando do Lula? Que é isso, Lula? O Brasil tá aí jogado às traças, o PCC, o Comando Vermelho, tomando conta do Brasil, o povo não tem sossego pra ir numa farmácia comprar um remédio, que corre o risco de levar uma bala, e você vai lá e tira 4,3 bilhões da defesa, um dinheiro que poderia ser utilizado para combater o crime, para melhorar a nossa segurança pública. Será que a Janja não diz isso? Porque falar aqui pra bolha, ela fala, né? Ela é boa pra fazer isso. Parece que agora eles voltaram a usar a Janja pra, né? Ali não, o povo quer segurança. E o Lula quer segurança pro povo brasileiro? Eu acho que não, porque se ele quisesse, não teria tirado 4,3 bilhões da defesa, como ele fez agora recentemente. Resumindo, isso aqui, gente, é só discurso. Na prática, a coisa é outra completamente diferente. Eles estão se lixando pra segurança pública, tá?